falar de John Titor? Você conhece a história do mais famoso viajante do tempo? Não. Então seja um viajante, Prepare essa bagagem e aproveite a viagem. Fala galera, eu sou o Gabriel Ferreira. E eu sou o Renato Lorenzo. Parece que tá tentando roubar sua casa do lado de dentro, né? E se você é um viajante, toca o dedo no like E bora lá. Tá, tira esses bichos daqui, velho. A história de John Titor, ela começa aproximadamente nos inícios dos anos 2000. Mais ou menos com o início da explosão da internet. É claro que nos inícios dos anos 2000 a internet não era como é hoje em dia, com redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Orkut. Nossa, Orkut. Então o único meio das pessoas se comunicarem era por fóruns de discussão online. Ou seja, as pessoas colocavam um tema em um site e nesses fóruns eles debatiam ideia. Por exemplo, alguém colocava a ideia de um quadrinho, daí tinha sua vertente de quadrinhos da Marvel, e dentro dessa vertente de quadrinhos da Marvel tinha quadrinhos do Homem-Aranha ou qual outro herói da Marvel? Nossa, velho. No caso do John Titor, eles se separaram no fórum Artbel, a parte de ciência e ficção científica. Saudações, eu sou um viajante do tempo, do ano de 2036. Era assim que começava o primeiro de vários textos assinados por John Titor em 2001. No início, todos os textos de John Titor era levado com espanto, polêmica e até piadinhas. Mas, ao passar do tempo, com alguns questionamentos feitos ao viajante, todos foram percebendo que ele respondia com muita seriedade e com uma segurança incomum. John Titor dizia morar com a família em Tampa, que se localiza numa base militar da Flórida, base militar norte-americana. E antes dele chegar no ano de 2001, cara, você fica olhando assim pra mim, velho. É porque você fala merda, cara. Nossa, valeu! Ele disse que tinha uma outra missão. Ele teve que parar no ano de 1975 com o objetivo... Ele tinha como objetivo coletar um dos primeiros computadores criados pela IBM, que era o IBM 5100. Que ele tinha uma função acidental pouco divulgada pelos produtores, e essa função acidental nesse século de 1998 não tinha nenhuma função, mas em 2036 ele era muito importante para decifrar códigos. A interação de John Titor com os integrantes do fórum foi pacífica. Algumas pessoas tentaram pedir ajuda a eles de como funcionaria investir em bolsa de valores. Outras pessoas disseram quais seriam os times que deveríamos apostar em loterias, mas só que ele não revelou nada que ele considerasse eticamente incorreto. Então ele começou a postar fotos da sua máquina do tempo, manuais dela, que geralmente continham informações muito complicadas de física quântica. E as próprias pessoas que analisaram aquele material disseram que aquilo fazia algum sentido. John Titor alegava que ele não era dono da máquina do tempo e que ela era propriedade do exército norte-americano. Titor tinha um conhecimento muito grande em física quântica, então isso revela que ele não foi escolhido por acaso. Sobre o dispositivo utilizado por Titor para se locomover entre o tempo, ele descreveu esse dispositivo como C204 Gravity Distortion Time Displacement Unit, que numa tradução mais livre seria C204, unidade de distorção temporal e gravitacional. Essa máquina possuía um esquema muito complicado de ventilações de raio-x que giravam no topo, que essa era a base para fazer a máquina do tempo funcionar. O tempo ela funcionava sendo acoplada em um carro, mais ou menos naquele conceito utilizado nos filmes de Volta para o Futuro. Caso ele disse que
utilizou a sua máquina do tempo acoplada em um Corvette e acoplada em um caminhão. A máquina envolvia em esquemas complexos como baterias, ventilações de raio-x, campos eletromagnéticos e coisas muito mais além da nossa compreensão. Mas só que eles não poderiam compreender porque estavam muito além do seu tempo. Titor alega que todos os eventos descritos por ele podem ou não acontecer. A concepção clássica da ciência diz que, por esse motivo de Titor ter viajado no tempo, ele criou duas linhas paralelas, duas linhas no tempo. Uma era que ele estava vivendo normalmente e a outra é porque no momento que ele viajou para o passado. John Titor divulgou fotos do painel de controle da sua máquina do tempo. Ele dizia ser militar de uma futura base do exército norte-americano em 2036, que se localizava na cidade de Tampa, na Flórida. Ele também revelou que sua máquina do tempo poderia tanto viajar para o passado como também para o futuro. Ela poderia parecer um pouco antiquada para quem visse de começo, mas devemos considerar que na sua linha de tempo o mundo estava acabando de se recuperar de uma guerra nuclear e também aquela seria a segunda máquina do tempo feita pelo exército norte-americano, ou seja, mais para frente teria avançado muito mais os esquemas. Por outro lado, 2036 não está tão longe da nossa época. 20 anos. Então, como ele havia dito, aquele seria o segundo projeto de máquina do tempo, produzida pelo governo norte-americano em parceria com a General Electric. Então, obviamente, a tecnologia iria avançar mais conforme eles fossem projetando mais projetos para a máquina do tempo. Projetando projeto. Sem qualquer dúvida, mesmo esse caso ser muito estranho, isso parecia ser muito técnico. Ele mostrou a capa do manual operacional da máquina temporal, que era a C204, com a respectiva data de emissão do dia 21 de março de 2034. Eu tenho R$600. Foda-se! Eram descritas coisas bem específicas, por exemplo, peso, tamanho, dimensão, equipamentos acoplados, o que seria necessário para funcionar, relógios de Césio, bateria e muito mais além. Nota-se, vou até pegar aqui para ler, o item Wave Penetration, penetrações de onda, a 100% de força é igual a 10 anos por hora, 75% é igual a 6,2 anos hora. 50% de força é igual a 3,4 anos hora. E VSGL que está marcado com um ponto de interrogação, 240 segundos. Denominado o mal da vaca louca, ela progredirá no futuro, sendo conhecida como a CJD, e ela se tornará devastadora, matando todo mundo, mata tudo. Nessa época ninguém poderá ingerir carne de nenhum tipo de animal, as pessoas só poderão ingerir os alimentos que elas mesmas produzirem para o seu próprio consumo. E a partir desse momento será restrita o consumo de qualquer tipo de derivado de animal. O estranho caso do viajante do tempo se encerrou no ano de 2001, que foi quando ele tinha dito que ia voltar para o seu ano de 2036. Bom pessoal, a gente tem falado muito sobre viagem no tempo, mas será mesmo que é realmente possível conseguir viajar pelo tempo? Será? Vendo pelos parâmetros físicos, a ciência diz que sim, é possível viajar no tempo. Para viajar no tempo é bem fácil, olha. Pronto, viajar no tempo. Apenas viajar para o futuro. No caso, para viajar no espaço, a gente precisaria de atalhos conhecidos como buracos de minhoca. O que seriam buracos de minhoca? Buracos de minhoca são passagens que o universo deixou pra gente junto com a explosão do Big Bang. Se originaram vários buracos de minhoca espalhados em vários lugares do universo. Ou seja, para se viajar no tempo, de acordo com a física comum, seria somente com uma nave que viajaria para fora do planeta e conseguiríamos, através desses buracos de minhoca, conseguir atalhos entre uma ponte que seria para o passado ou para o futuro. Esses conceitos podem ser bastante confusos para pessoas normais,
mas antigamente até mesmo os físicos foram relutantes para aceitar as teorias de Einstein. Com o passar do tempo, por mais que eles perceberam que essa teoria fosse estranha, ela combina muito com o que acontece na realidade. E não pense que essas teorias estão longe do nosso cotidiano, porque, por exemplo, se o seu celular tem GPS, pronto, você já está carregando a teoria da relatividade em seu bolso. Uau! Se nos curvar ainda mais o espaço e tempo, poderíamos cortar grandes distâncias no nosso espaço em um pequeno tempo. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ao criar uma espécie de buraco de minhoca, ele se comportaria como uma espécie de túnel que liga duas regiões muito distantes. O buraco de minhoca, ele serviria como um atalho para distâncias astronômicas. Então, basicamente, além de nós podermos se mover entre os eixos X, Y e Z, a gente poderia pegar com os buracos de minhoca um atalho para conectar a outras épocas. Lembrando, pessoal, que embora pareça complicado inicialmente essa ideia de viagem no tempo e universos paralelos, isso são totalmente usados com embasamentos científicos, ou seja, não é porque você viu isso em algum filme, ou em algum livro, ou alguma história em quadrinho que não seja real. Pelo contrário, é muito real. E isso aqui está de acordo com a lei da física. Ou seja, não estamos inventando nada, é a pura realidade. Porém, se viajássemos entre o espaço e o tempo, poderíamos fazer com que algumas situações contraditórias acontecessem. E como poderíamos solucioná-las? Um viajante que voltasse no tempo poderia, na verdade, estar indo para um universo paralelo, enquanto permaneceria no presente do outro universo. Assim ele poderia matar o próprio avô sem interromper a sua própria existência. Se o viajante no tempo ele fosse impedir a morte de algum amigo dele, por exemplo, ele poderia causar grandes mudanças na história, que isso é chamado como o efeito borboleta. Esse efeito borboleta, ele funciona assim: se a pessoa fizer uma mudança na história, o mínimo que seja, por menor que seja essa mudança, ela pode causar efeitos imprevisíveis, alterando completamente o curso da história. Pessoal, uma coisa que não podemos esquecer é o computador IBM 5100. Próximo da sua época do lançamento, ele foi impedido devido a uma rara função em seu sistema, em que ele poderia ler qualquer tipo de linguagem. Ou seja, ele seria um dos primeiros computadores pessoais a ser vendido no mundo, mas devido a essa rara função, ele foi impedido de ser lançado. Então, durante os anos 2000, ninguém sabia, não fazia ideia de que esse computador existe, pois ele não foi lançado no mercado. Então, um cara chamado John Titor, por meio do fórum chamado Art Bell, disse que ele precisava voltar ao ano de 1975 para recuperar um computador. Na época dos anos 2000, quando começou a dar repercussão esse assunto sobre o John Titor, um dos funcionários disseram que durante o ano de 2005 relataram mesmo uma falta de um computador. E isso começou a ficar estranho, pois esse computador ele não foi dado como vendido ou coisa parecida. Ele apenas sumiu. Isso aconteceu durante o ano de 1975, que ajudou a reforçar um pouco a teoria de John Titor. Pessoal, uma coisa que a gente não explicou direito é o computador IBM 5100. Pra que John Titor precisava dele? Você sabe? Eu já tinha explicado. Mas eu vou explicar direito. Mas enfim, esse computador ele tinha uma rara função que fazia com que ele lesse qualquer tipo de linguagem. Ou seja, devido à guerra nuclear que aconteceu nos anos de 2015, a tecnologia praticamente foi extinta. Por isso que o manual da máquina do tempo dele foi escrito com máquinas de escrever. Objetos como bicicleta eram raros, extremamente raros, valiosíssimos. Então, o pouco de tecnologia que havia sobrado iria acabar com um bug que iria resetar toda a tecnologia que tinha no mundo. Esse bug está previsto para acontecer em 2038. Ou seja, ele precisava recuperar o computador IBM 5100 no ano de 1975, com essa função para levar ao ano de 2036, para conseguir evitar que esse
bug de 2038 ocorresse. Segundo John Titor, a viagem no tempo foi criada em 2034, que foi fruto de algumas pesquisas bem-sucedidas em um reator de fusão, que permitiu os cientistas da CERN produzissem mundos contidos em um motor de singularidade. Esse projeto básico envolve singularidades girando dentro de um campo magnético, que ao alterar a velocidade e a direção da rotação, poderia girar para a frente ou para trás, tipo, ir para o futuro ou para o passado. Dentre as previsões que John Titor fez, algumas se concretizaram e outras não. Dentre elas a gente pode citar que ele disse que os conceitos para viagem no tempo foi feito em 2002 graças à descoberta da CERN com os mini buracos de minhoca. No caso, na nossa linha do tempo, isso só veio a ocorrer em 2011. Ele citou subjetivamente em suas postagens o ataque às Torres Gêmeas. Ele disse que não iriam encontrar armas nucleares após o atentado. E também ele não disse quando ia acontecer, nem o local e nem... Não consegue, né? como. Outra previsão que ele também fez é que em 2005 haveria uma vasta guerra civil nos Estados Unidos, que iria dividi-lo em 5 partes, cada uma dessas partes com seus respectivos presidentes. E a última e mais devastadora previsão que ele fez. Que viagem é essa, velho? Que foi a previsão da Terceira Guerra Mundial, que haveria em 2015. Só que não ocorreu ainda, mas pode ocorrer. E ele disse que iria acontecer com várias armas nucleares que iria devastar o mundo. Então pessoal, se você gostou do vídeo, deem like para favorecer o canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, então se vocês gostaram, coloque aí nos comentários aí a sua opinião. E deem o seu like, compartilhe com seus amigos para incentivar a gente a postar mais vídeos como esse. Sigam a gente em nossas redes sociais, Snapchat, Twitter e curta nossa página no Facebook. Então pessoal, isso é tudo. Valeu! Falou!